O SPTV volta agora em rede com as 12 emissoras afiliadas à Globo no estado para a última entrevista da série com os candidatos mais bem colocados nas pesquisas. O tempo total dessa entrevista é de 8 minutos, sendo que os últimos 30 segundos foram reservados para que o entrevistado defenda a sua candidatura. Pela ordem, então, estabelecida no sorteio, que foi acompanhado pelos representantes dos partidos, está aqui comigo hoje o candidato do PT, Alexandre Padilha. Candidato, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Tralli. Prazer conversar com você e com os nossos telespectadores. Prazer é nosso. O nosso tempo, então, começa a contar a partir de agora. Candidato, as pesquisas eleitorais mostram que o senhor não conseguiu mais do que 9%. A campanha já começou faz mais de um mês, estamos a pouco mais de 15 dias das eleições, e eu te pergunto, a rejeição dos eleitores é ao senhor, ao seu partido ou aos dois? As pesquisas, Tralli, mostram que é a minha única candidatura que tem crescido a cada semana. À medida que as pessoas começam a conhecer as minhas propostas, me conhecer, porque é a primeira vez que eu sou um candidato de renovação, nós vamos crescer cada vez mais, ainda mais nessa reta final de chegada. Conhecer a proposta do bilhete único metropolitano, em todas as regiões metropolitanas, um bilhete apenas 25% mais barato que se paga hoje, com isso beneficiando as pessoas. Então, conhecendo as propostas e me conhecendo, tenho certeza que estaremos no segundo. A gente já teve até agora 8 pesquisas eleitorais e a rejeição ao senhor só aumentou, subiu de 26% para 36% pela última pesquisa Datafolha. Já foi 40% e começou a cair, ou seja, as pessoas nas últimas pesquisas nós estamos melhorando a votação, reduzindo a rejeição à medida que vão conhecendo as nossas propostas. Do bilhete único metropolitano, a proposta do trem intercidades do interior do nosso estado de São Paulo, retomar a malha ferroviária que existe hoje, com isso as pessoas poderem viajar de trens de passageiros, a proposta para acelerar as obras do metrô, a proposta do Céu da Juventude na área da educação, é isso que vai permitindo que a gente possa avançar cada vez mais nessa reta final. Por falar em pesquisa, candidato, o Datafolha de julho mostrou que a saúde é a maior preocupação da nossa população. 32% dos eleitores botam a saúde como preocupação número 1. As pessoas reclamam ainda muito de demora para fazer exame, hospital superlotado, falta de vagas no SUS. O senhor foi ministro da Saúde por 3 anos, deixou o governo agora para se candidatar ao governo de São Paulo. Essa insatisfação geral da população não prejudica a sua candidatura? Tralli, quando eu comecei o Ministério da Saúde há 3 anos atrás, a maior preocupação das pesquisas da população sobre saúde era: faltavam médicos nos postos de saúde e medicamento no posto. E eu apresentei uma solução para isso, para os médicos nos postos de saúde, com o programa Mais Médicos, que aqui em São Paulo atende mais de 10 milhões de paulistas, e a farmácia popular, que saiu de 2 milhões para mais de 19 milhões de usuários de hipertensão e diabetes. Eu quero ser governador para dar o próximo passo. Exatamente o que você falou, que depende do governo do estado, que são os hospitais, as filas de cirurgias. Mas a própria presidente Dilma, em entrevista para o Jornal Nacional, reconheceu que a saúde no Brasil não é minimamente razoável. O reconhecimento dessas falhas por parte da presidente não foi uma crítica à sua gestão? Muito pelo contrário, Tralli. Ela defende os programas que eu fiz, o Mais Médicos, a população defende, e também reconhece, eu como médico que sempre me dediquei à saúde pública, sou o primeiro a falar que a gente precisa avançar muito na saúde do país. Agora, o que não é razoável é que São Paulo, que é o estado mais rico do país, com os melhores médicos, as melhores faculdades, que ainda ofereça a saúde com essa baixa qualidade. É para isso que eu quero ser governador. Para fazer o que só o governo do estado de São Paulo pode fazer para reduzir as filas de cirurgias e de exames. O senhor fala muito desse apoio federal, né? O prefeito Fernando Haddad, do PT, do seu partido, se elegeu aqui em São Paulo dizendo que teria muito dinheiro que viria do governo federal para fazer obras importantes na cidade. Esse dinheiro não veio. O prefeito Fernando Haddad teve que cancelar uma série de compromissos em relação a obras importantes para a cidade. Como é que o senhor pretende convencer o eleitor de que, se o senhor for governador, esse dinheiro virá? Tralli, primeiro executando o recurso que já veio. O estado de São Paulo recebeu 35 bilhões de reais para metrô, corredor de ônibus, para o governo do estado de São Paulo, estação de trem. 61 bilhões, o prefeito não consegue nem renegociar essa dívida com o governo federal, que é do mesmo partido. Estou falando do governo do estado de São Paulo, recebeu 35 bilhões que estão aqui e que o governador não executa. Você tem 1,8 bilhões de reais para moradia todo ano pela lei do governo do estado de São Paulo, que não é executado pelo atual governador. Então, São Paulo, o estado de São Paulo tem recurso para isso, recebeu o recurso do governo federal. Infelizmente, o atual governador é lento. Ele não executa as obras. Ontem mesmo
mesmo eu fui no monotrilho, na zona leste de São Paulo, que foi prometido há anos, agora inaugurou duas estações com recursos já garantidos para isso. Quando o senhor foi ministro da Saúde, o senhor fez uma aposta muito grande no Programa Nacional de Combate ao Crack. Esse programa foi lançado em dezembro de 2011, né? O senhor disse que ele seria muito bem aceito em todo o país, enfim. Só que de lá para cá, a gente percebe que a epidemia do crack só aumentou no estado de São Paulo. Em toda a cidade hoje, quase, inclusive nas pequenas, a gente tem Cracolândia. Esse programa do senhor é um fracasso? Não, esse programa depende dos estados e dos municípios para ser executado. Só que no estado de São Paulo, Tralli, nós colocamos à disposição 500 milhões de reais para os estados e para os municípios. Os municípios que quiserem pegar o recurso, um exemplo é São Paulo, capital, como você falou, construiu uma nova proposta de tratamento na Cracolândia, em São Paulo, que cuida das pessoas e reduziu em 40% o número de roubos na região da Cracolândia por conta desse programa. O ABC também, a região do ABC inteira conseguiu avançar. Eu quero ser governador para quê? Para pegar esse recurso que está disponível e o governador não pegou, para ampliar centros de tratamento, cuidar das pessoas aqui no estado de São Paulo. Esse programa de combate ao crack já consumiu 3 bilhões de reais. Mesmo assim, ele só foi para 118 cidades do Brasil inteiro. Quer dizer, o senhor não poderia ter feito mais pelo crack? Não é um resultado frustrante para a sociedade? Com tantos dramas humanos que a gente vê por aí, mães e pais desesperados, adolescentes completamente perdidos por causa da droga. O Tralli, você falou algo fundamental. Você precisa mobilizar não só o conjunto da sociedade, os municípios e os estados para enfrentar esse problema. O recurso ficou disponível. Por isso que eu quero ser governador. O governador de São Paulo tem que assumir essa liderança que São Paulo pode exercer para cuidar e enfrentar o problema no estado de São Paulo. Mas como ministro da Saúde, o senhor poderia ter feito também? Eu fiz, coloquei o recurso à disposição. Os municípios que quiseram abraçar essa ideia fizeram, então ações. Precisa melhorar cada vez mais. Citei o exemplo da capital, os municípios do ABC. Todos os municípios do ABC montaram a rede de cuidado ao crack. Agora eu quero ser governador para quê? Para ajudar esses municípios, ajudar a sociedade, fazer parceria com as instituições, para que a gente possa enfrentar essa situação. Eu tenho uma pergunta importante para o senhor sobre segurança pública. A gente vive mostrando aqui na SPTV casos de jovens infratores, né? Menores que praticam assaltos, roubos, assassinatos, são cada vez mais usados pelo crime organizado, né? Porque ficam impunes. E o programa de governo do senhor não traz nada em relação ao menor infrator. Por quê? Não, nós trazemos uma grande mudança na Fundação Casa. E oferecer para os jovens oportunidades, o céu da juventude é para você oferecer para os jovens oportunidades para que ele não entre no caminho do crime. Agora, além de enfrentar o problema dos jovens, dos menores infratores, nós precisamos enfrentar o problema dos maiores infratores, que 96% dos crimes no estado de São Paulo é com os maiores. Então, o governador que não enfrentou os maiores infratores... 83% dos eleitores são favoráveis à redução da maioridade penal, uma pesquisa do IBOP. O senhor sempre se posicionou contra isso, né? Eu sou contra a gente fazer uma mudança na Constituição para isso. Eu acho que um governador não é senador nem deputado. O governador tem que assumir a responsabilidade de enfrentar o problema. Enfrentar os maiores que aliciam os menores. Desculpa do senhor, mas nosso tempo está se esgotando. Se o senhor for eleito, a minha última pergunta, qual será a maior realização do seu governo? Tralli, em 4 anos eu quero realizar uma mudança no estado de São Paulo, que é governar para as pessoas que não foram vistas e enxergadas pelo atual governo do estado de São Paulo. Garantir direitos e governar para essas pessoas. Para as regiões que só receberam presídios, só receberam pedágios altos, receber investimentos do Estado, para os jovens terem oportunidades com o céu da juventude, e oportunidade para entrar nas universidades, as mulheres vítimas de violência ter as delegacias 24 horas das mulheres. É essa mudança que eu quero fazer em São Paulo. Terminou o nosso tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui na SPTV.